No vídeo anterior, eu mostrei como eu estava criando uma narrativa visual para uma história em quadrinho que vai ser lida preferencialmente pelo celular. Muita gente chama isso de mobile comics ou webtoon, ou como eu chamo quadrinho para ler no celular. Olá, aqui é o Marcos Beck, eu falo sobre como criar quadrinhos e esse vídeo é uma espécie de continuação do vídeo passado. Então, se você ainda não assistiu o vídeo passado, eu recomendo que você vá nos cards ou no link da descrição para assistir. Depois você volta aqui para ver a continuação. Antes de continuar, um recado rápido. Eu abri a lista de espera para o meu curso HQ na Prática. Se você tiver interesse em saber mais informações, eu vou atualizar o pessoal através dessa lista. O link também está aqui na descrição. No vídeo passado eu falei um pouco sobre o fluxo de leitura que eu estava utilizando nessa tentativa, na minha primeira tentativa de fazer um quadrinho especialmente para leitura no celular. Para quem ainda não sabe o que é um quadrinho para leitura no celular, um webtoon ou um mobile comics, eu vou mostrar um exemplo rapidinho. Esse tipo de quadrinho é uma novidade para mim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, a primeira tentativa, então eu ainda estou aprendendo muito com esse processo. No vídeo anterior eu falei da minha preocupação em relação aos espaços em branco, que é uma característica desse tipo de quadrinho. Deixar bastante espaço entre um quadro e outro. Então as calhas, né, ou a sarjeta, que é aquele espaço entre um quadro e outro, é muito diferente do tipo de narrativa tradicional que a gente faz página a página. Então eu resolvi pesquisar um pouquinho mais e nesse vídeo eu vou mostrar as coisas que eu aprendi e como eu fiz para simular, para tentar ver como ia ficar essa narrativa no celular sem ter que levar o quadrinho, publicar em algum lugar ou mandar para o celular. Eu consegui testar usando uma técnica que a gente que trabalha com desenvolvimento de software, para quem não sabe, eu trabalho com desenvolvimento de software, costuma utilizar para fazer as coisas no navegador da internet mesmo, no Chrome ou no Firefox, qualquer navegador que você use. Então vamos lá. Bom, para desenvolver melhor essa narrativa, eu não fiquei satisfeito 100% com o que eu fiz no vídeo passado, né? O fluxo de leitura continua o mesmo, ele tem a mesma teoria por trás da forma como os olhos do leitor são conduzidos através das páginas, ou melhor, através dos quadros, porque não tem páginas, né? Isso continua sendo exatamente igual. A grande questão para mim, e eu falei isso no vídeo passado, eram os espaços em branco. Eu não tinha uma noção exata de como utilizá-los e eu não entendia muito bem como fazer. Na minha cabeça estava muito preso a ideia de que do tipo de narrativa página a página, né? Então os quadros estavam muito próximos uns dos outros, né? Tinha uma distância muito pequena entre um quadro e outro, né? Então a calha, que a gente chama, né? Ou a sarjeta, dependendo do tipo de literatura, chama diferente, ou calha ou sarjeta, que é o espaço entre os quadros, estava seguindo mais ou menos o mesmo padrão que eu costumo seguir quando eu faço uma narrativa página a página, né? E eu não fiquei satisfeito com isso, achei que precisava melhorar, eu precisava entender melhor esses espaços em branco. Então eu fui pesquisar, né? Ou melhor, eu fui ler mais, ganhar mais referências, ler mais quadrinhos com esse tipo de narrativa e tentar descobrir como utilizar esse tipo de coisa. Que é uma dica que eu acho válida deixar aqui para todo mundo, que é quando você tem uma dúvida ou quando você quer entender melhor uma parte da narrativa, mesmo que você tenha a teoria, mesmo que você saiba como funciona a narrativa, é importante que você tenha referências, que você procure aquele seu autor ou sua autora preferida e veja como essa pessoa resolveu o problema. Então você vai criando uma biblioteca de referências na sua cabeça e isso vai te ajudando no futuro. E foi isso que eu fiz, eu fui ler vários quadrinhos nesse formato mobile comics ou webtoon ou qualquer nome que se dê, né? Quadrinho para ler no celular. Eu fui atrás de ler vários, então entrei lá numa plataforma, em duas plataformas, e comecei a ler vários quadrinhos e tentar analisar como esse espaço em branco era utilizado. E a primeira coisa que eu pensei em fazer para tentar otimizar isso foi dividir a tela em telas de celular, digamos assim. Então eu peguei uma proporção, não sei se dá para ver muito bem, eu acho que dá, né? Eu peguei a proporção do celular, né? Tipo o formato do celular. O celular
dependendo do tipo de celular, tem uma proporção diferente de tela, mas esse aqui, por exemplo, eu acho que é um tipo mais padrão, né? Esse é um iPhone 8, se eu não me engano. É um tipo padrão 16 por 9, deitado, né? Que é o mesmo da televisão, assim, do cinema, na verdade, né? E o que eu fiz foi inverter, né? E procurar uma proporção de 9 por 16, né? E o que isso quer dizer? Se você entrar online, até posso abrir aqui para mostrar. Vamos lá, ó. Se a gente entrar aqui e botar screen, vamos botar assim, Screen Proportion Calculator, boa. Só para ser aspect ratio, nossa, tava tentando lembrar essa expressão e não conseguia. Vamos lá. Então eu coloquei simplesmente 9 por 16, fiz o contrário, né? 9 por 16. E aí a gente simplesmente vem aqui e coloca o nome. Como a minha tela estava em 2000 pixels de largura, né? Wide significa largura. Ele deu esse 3555 pixels seria nesse caso, né? Porque eu estou usando como pixel. Então eu vim aqui e dividi literalmente. Acho que vai dar para ver se eu botar mais longe assim. Usando a régua, né? Se você aperta um Ctrl R, ele aparece essas réguas laterais aqui, né? Em volta. Usando a régua, eu simplesmente fui botando 3.555, 3.555 e assim foi. Fui somando, né? E aí eu fui colocando essas linhas guias aqui. E aí essas linhas meio que definiram as minhas, como se fosse o padrão de scroll, assim, né? Do que a pessoa vai rolar. Né? E com isso eu consegui ter uma ideia melhor de como vai ser a experiência do leitor passando pela tela. Então nessa história seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seriam 13 rolagens, né? Não quer dizer exatamente que ele vai ver só uma página por vez, né? Uma parte disso por vez. Na verdade ele vai ver isso passando. Mas essa foi para eu ter uma ideia. Então eu comecei a definir o que ia ficar em cada pedaço da tela. E assim eu comecei a dividir melhor. E agora se a gente aproximar aqui, ó, por exemplo, você consegue perceber que eu dividi esses quadros aqui. Você vai perceber que eu dividi, ó, esses quadros aqui em uma página só. Então essa parte aqui que eu marquei agora, só para você ter uma noção, ela daria mais ou menos o tamanho de uma tela. E foi assim que eu comecei a tentar entender melhor a experiência da leitura. Como eu falei, o leitor vai ter uma tela assim, por exemplo, onde ele vai ver um pouquinho da de cima, um pouquinho da de baixo. Ele vai rolar e vai ver só esse texto aqui, depois ele vai chegar nessa página. Então, eu não tenho que considerar que ele vai ver só uma coisa por vez. Né? Se eu quiser dar um efeito de surpresa, eu vou ter que usar mais espaço em branco mesmo. Mas isso me ajudou a pensar melhor nesse espaçamento, por exemplo aqui, né? Onde eu consigo ter uma noção do espaço entre os dois quadros melhor, que ele vai chegar em algum momento onde ele vai ver só isso aqui, o leitor. Ele vai ver só uma parte desse quadro. Né? Ou melhor, vai ver só esse quadro centralizado. Né? E é isso que eu queria entender, essa parte que eu comecei a pesquisar para tentar entender. E eu fui fazendo isso em tudo. Ó. Eu ganhei um espaço aqui, em algum momento ele vai ver só essa cena, porque ele vai estar rolando a tela. Beleza, aí eu consegui dividir isso em, sei lá, 13 páginas aqui, como se fossem 13 páginas, e facilitou, porque eu consegui criar isso aqui, né? Que é como se fosse uma divisão por páginas mesmo do que eu estava fazendo. Isso aqui não vai funcionar, por exemplo, se eu quiser fazer um grande quadro que faça o leitor rolar por muito tempo. Aí provavelmente eu teria que juntar essas duas, entre aspas, páginas em um arquivo só para poder desenhar tudo de uma vez. Mas separando em páginas assim, ó, eu consigo ter essa noção de desenhar só essa parte. Né? Eu não preciso desenhar toda a parte. E aí eu consigo deixar os espaços em branco. E aí eu consigo deixar os espaços em branco, porque eu já vi isso lá na outra versão, né? Nessa página aqui, eu já preparei todos os espaços em branco, já dividi parte do que vai ficar em cada pedaço, né?
e aí eu posso ir direto desenhar agora página a página. Como eu falei, se eu precisar juntar essas duas páginas em um arquivo só, aí eu vou fazer um arquivo diferente para poder fazer um super quadro, que seria o caso, por exemplo, dessa parte aqui de baixo, né? Quer ver, ó? Essa parte aqui onde o quadro está cortado, tá vendo? Ó. Essa parte o quadro está cortado. Então provavelmente eu vou juntar as duas páginas em um arquivo só para poder desenhar isso mais no meio ali, mais ou menos entre as duas páginas, para poder ter esse efeito. E como que eu descobri esse tamanho de espaço, por exemplo, aqui? Por que que eu deixei exatamente esse espaço? E é isso que eu quero mostrar agora. Então vamos lá pro nosso navegador. E aí a gente pode mostrar como que eu fiz isso. Para poder ter uma noção de como vai ficar isso no celular de uma pessoa, eu resolvi usar uma técnica que a gente usa no desenvolvimento de software, né? E para quem não sabe, eu trabalho com isso, né? Desenvolvimento de software, já falei, mas só repetindo. Então, eu venho aqui no Google Chrome. Então você aperta com o botão direito, aparece um menuzinho, você clica em inspecionar, é isso aqui que aparece. Está vendo que a imagem está aqui agora? Eu apertei nesse botão aqui, ó, é um botãozinho que tem o formato de um tabletzinho, de um celular aqui no canto, ó, e aí ele faz isso aqui, e aí eu consigo ver por tamanho. Aí eu escolhi um tipo de tamanho aqui, né, nessa parte aqui onde tem os tamanhos, eu venho aqui e escolho, eu posso escolher, sei lá, iPhone X, iPhone 6, 7, 8. Então, para usar o padrão aí do telefone que eu tenho aqui, eu resolvi deixar o iPhone 6, 7, 8 aqui. Só que aí eu não consigo ver, né? A imagem não fica do tamanho da tela, ela fica pequena. Então, o que a gente vai precisar fazer? Venho aqui, clico nesse botão aqui de cima, que ele vai me ajudar a selecionar. E aí eu seleciono esse IMG aqui. Pode ver que ali no lado já está aparecendo um IMG, uma imagem, né? Isso é o que a gente chama de imagem. Então eu clico na imagem e aí ela vai ficar selecionada aqui. Eu poderia simplesmente abrir isso no celular, tá? Isso aqui é só um esquema que eu fiz para poder ser mais prático, não precisar ficar enviando a imagem para o celular. Então eu pego isso aqui, então eu venho aqui e escrevo width e coloco 100%, eu botei, e aí o height, que é a altura, eu coloco alto. E aí eu coloquei então 100% no wide e alto no height, e ele vai ficar exatamente como aparece no celular. Aí eu consigo fazer esse movimento simulando como vai ser a leitura no celular. Isso aqui é um negócio complicado, né? Eu fiz um processo aqui que não é todo mundo que vai conseguir fazer, mas se você quiser tentar usar desse mesmo jeito, você pode experimentar. Com isso eu consigo ter a exata noção de como vai ser a experiência do leitor. Ó, ele vai chegar nesse ponto, vai ver o quadro, provavelmente eu posso abaixar um pouquinho mais esse desenho de baixo, tá vendo que a cabeça apareceu aí no canto inferior esquerdo? Então eu posso abaixar um pouquinho mais para não aparecer, para ele ter para o leitor ter a visão só desse quadro aqui, e aí o espaçamento vai causar essa sensação de que passou um certo período de tempo. A mesma coisa aqui, ele vai ver somente essa cena, depois ele vai vir para cá e vai começar a ver esses dois quadros aqui com a conversa. Depois ele desce para os próximos, vai ter essa experiência de passando já um diálogo mais tranquilo, né, onde ele vai ler e arrastar ao mesmo tempo. E aí a gente chega nessa cena onde vai ocupar praticamente a página inteira, né, a tela do celular inteiro, e assim por diante. Foi assim que eu fui descobrindo os espaços que eu tinha que usar. Aquele espaço ali, ó, que eu mostrei agora há pouco, olha o tempo que o leitor vai levar para chegar da última cena para o outro. Essa era a intenção que eu queria. Uma tela em branco para ter a passagem de tempo até que finalmente aparece os últimos quadros. Então é assim que eu fiz para tentar adaptar e tentar entender melhor como fazer como utilizar o espaçamento, né, os espaços em branco
nessa narrativa para quadrinhos. Óbvio que ainda é a minha primeira experiência com isso, como eu já falei no vídeo passado, então eu ainda estou aprendendo bastante, ainda acho que eu vou olhar essa narrativa no futuro e vou encontrar um monte de problemas, mas por enquanto eu estou começando a ficar um pouquinho mais satisfeito. Um detalhe importante também é que nesse tamanho que eu estou fazendo aqui, infelizmente o Clip Studio não deixa eu fazer muito grande, né? Tem um tamanho limite aqui, né? Essa tela inteira tem 50.000 pixels e não passa disso, eu não consigo fazer maior que isso no Clip Studio. Então por isso também que eu tive que fazer essa solução de criar um quadrinho, né, dividido por páginas aqui, dentro dessa ferramenta. Provavelmente em outras ferramentas talvez você consiga fazer, né, uma imagem gigantesca com o tamanho que eu queria, o tamanho final, né, porque eu quero poder reaproveitar esses desenhos, então eu não quero desenhar tudo em 900 pixels, que é muito pequeno. Então como eu gosto de desenhar num tamanho bem grande para poder reaproveitar depois esses desenhos, se eu quiser fazer outras coisas com eles, ficou muito melhor eu criar esse monte de páginas separado e poder trabalhar com eles dessa maneira e ter uma qualidade muito melhor no final. É isso, agora é desenhar, né? Voltar a desenhar, eu já comecei aqui, até mostrei um pouquinho, né? Comecei a rabiscar alguma coisa aqui, baseado naquela foto que eu tinha antes, mas eu ainda não tive tempo de continuar, agora eu ainda tenho que decidir o tipo de desenho que eu vou usar, se eu vou tentar fazer alguma coisa colorida, então tem vários passos aí para seguir nesse projeto, mas pelo menos a narrativa agora já está me deixando um pouquinho mais satisfeito. Bom, a partir de agora eu vou continuar então desenhando, né, criando a arte, página a página, na verdade parte a parte, né, porque não são páginas, são partes aí que eu dividi, como você viu, e vamos ver como vai ser o resultado final desse quadrinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida, deixar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para receber uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.